conteúdo todo, tudo bem? Então, se vocês quiserem acompanhar ou baixar, vou passar o link aqui, mas é o link do GRUP do grupo do GEA. Beleza? Então, é o seguinte, deixa eu colocar a apresentação aqui. A gente vai falar sobre árvores de decisão, tudo bem? Ou Random Forest. Desculpa, Random Forest não, é Decision Tree, tudo bem? Então, a gente vai ter 3 temas principais aqui. A gente vai ter classificação em árvore de decisão, regressão em árvore de decisão e floresta aleatória, tudo bem? E esse daqui eu coloquei um esqueminha básico aqui para a gente ver como que é mais ou menos o esqueminha de árvore de decisão, tudo bem? A gente vai aprofundar mais disso depois. Vou dar uma revisãozinha aqui de variável, porque a gente vai precisar disso daqui mais para frente entender. As variáveis, elas podem ser divididas em 2 tipos. Qualitativa ou quantitativa, tudo bem? Se uma coisa é quantitativa, estou com o mouse aqui para vocês verem, uma forma bem pedagógica de falar é alguma coisa que seja numérica, tudo bem? Dá para você categorizar como número, então ela é quantitativa. Uma coisa qualitativa ou categórica, ela é feita em categorias. Então, não precisa ser necessariamente, por exemplo, um número. Você tem categoria, por exemplo, cores ou alguma qualidade. Dentro da quantitativa, que eram os números, a gente pode dividir novamente em contínua e discreta. O próprio nome já diz. Contínua é quando está na escala contínua. Discreta é quando são números inteiros. Um exemplo de contínua é o tempo, distância. Exemplo de discreta são o número de filhos. Você não vai ter 1,5 filhos. São números inteiros, tudo bem? O número de carros. Na categórica, você tem as ordinais e as nominais. Nominais seriam cores, que é azul, amarelo. Já as ordinais, como o nome já diz, segue uma ordem, tudo bem? Por exemplo, você vai no atendimento, você vai colocar, atendimento foi bom, foi regular, foi ruim. Você não tem uma distância específica entre o bom e o regular, mas você tem uma ordem. Bom está acima de regular e regular está acima de ruim, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a utilidade da árvore de decisão? Você tem a classificação e a regressão dela. Na classificação, você pode estimar e prever categorias. Por exemplo, do Titanic lá, a gente poderia prever se ele estava vivo ou morto. Uma categoria a gente podia prever. E da regressão? Regressão, a gente pode estimar alguma coisa contínua. Tudo bem? Prever valores contínuos. Pronto, a apresentação acabou aqui. Vamos desligar. Tchau para vocês, estou brincando. Agora eu vou começar prevendo, porque eu acho mais fácil começar prevendo para a gente entender o funcionamento dela e depois a gente vai ver como que se constrói ela. Então, ó, a gente vai prever nessa pequena árvore aqui qual que é a chance de um homem solteiro comprar o nosso perfume feminino. Lembrando que, tipo, a gente está trabalhando, por exemplo, numa empresa que faz perfume feminino. Daí a gente vai ver, pô, ele é um homem, certo? Se é um homem, então é do sexo masculino. E daí a árvore vai perguntar, ele é casado? E como ele é solteiro, então ele não é casado. Então a chance seria alta de comprar. Se ele fosse casado, a chance seria baixa. Se fosse o sexo feminino, seria sempre alta, que nem está nessa árvore de decisão, tudo bem? Então a gente consegue prever como que seria. E nesse caso, ela seria alta. Mas essa árvore não vem pronta para a gente. A gente precisa criar ela. Então, a gente vai estudar a estrutura dela e depois como criar. A gente tem ali no topo o root, que seria o quê? A raiz, tudo bem? Onde tudo começa. Depois você tem nodos, os nodos se dividem, tudo bem? Ele pode se dividir tanto em nodo ou em folhas. Nesse caso, esse nodo, ele se dividiu em 2 folhas, 2 leaf. Então a gente vai ver a construção dela, da classificação. Coloquei dados aqui bem simplesinhos, tudo bem? As variáveis independentes são sapato e óculos. E a variável dependente é a chance. Imagine que pode ser uma chance dele, por exemplo, estar usando uma blusa ou um terno. Pode ser qualquer coisa, mas eu coloquei em vermelhinho aqui para a gente saber que é a variável que a gente vai estimar. É a variável dependente, essa daqui. Tá. Como que a gente começa? A gente tem esses dados aqui. A gente precisa criar a nossa árvore de decisão, certo? Enfrentando isso, a gente precisa primeiro saber qual coluna que a gente vai pegar para fazer a nossa pergunta.
Porque a nossa árvore começa com uma pergunta. Então, o que a gente vai usar? A gente pode usar dois modos. Se você for usar no sklearn, você pode escolher o modo, tudo bem? Mas praticamente é da mesma coisa. Tem vários modos lá, mas enfim, aqui você pode utilizar dois modos, ou Gini Impurity ou entropia, tudo bem? E eu vou especificar mais aqui no Gini Impurity, mas tem também entropia. O raciocínio é parecido, vou falar mais para frente. Então a gente precisa saber qual é a pergunta primeiro a ser feita para os dados para a gente separar a nossa árvore. A gente vai escolher a coluna sapatos para fazer a nossa pergunta, ou a gente selecionaria a coluna óculos? Essa é a questão de 1 milhão. Então vamos lá. Se você for para essas fórmulas aqui do Gini e entropia são fórmulas um pouco confusas de ver dessa forma. Eu coloquei referência aqui, depois se vocês quiserem ver, tudo bem. O que acontece? Essas fórmulas aqui, elas vão dar um gráfico dessa forma. Isso daqui dá o grau de bagunças que vão estar embaralhados os dados. A gente quer a situação em que os dados estão menos bagunçados. Tudo bem? Menos bagunçado a gente consegue selecionar melhor os dados. Então a gente quer os dados menos impuros, ou seja, mais puros. Então seria mais próximo de zero, aqui onde o gráfico está mais próximo de zero. Tudo bem? Então vamos lá. A gente escolheu a coluna óculos para a gente ver se ela é uma boa candidata a ser escolhida para fazer a pergunta. Poderia ser os sapatos também, mas vamos testar de óculos. A gente vai fazer uma árvore assim, primeiro a variável independente ali em cima, óculos, e embaixo ali a gente vai colocar as variáveis dependentes, chance, tudo bem? Então a gente vai ver, cara, qual é quem que da lista ali, imagina que seria uma lista gigantesca. Coloquei uma lista pequena para a gente, apenas de forma didática. Você tem um óculos aqui. Quem é sim de óculos, quem tem óculos e quem tem a chance alta? Então a gente vai ver aqui, só uma pessoa tem. Então a gente vai colocar o número 1 ali. Quem que tá de óculos e tem a chance baixa? 2 pessoas têm. Riscamos aqui, ó, riscamos aqui. E a gente vai fazer subsequentemente para os outros. Não tem óculos, chance alta. Não tem óculos, chance baixa. E a gente vai riscando e vai colocar a quantidade de pessoas que têm essas características, ou a quantidade de linhas. Tudo bem? Agora a gente vai calcular o Gini. Então a gente pega o lado esquerdo primeiro. Vamos pegar o sim ali. A gente vai calcular o cálculo do sim, e ele tem esse cálculo aqui para o Gini Impurity, que era aquele cálculo que a gente viu daquela forma, só que está destrinchado aqui. Na qual o Gini Impurity vai ser 1 menos a probabilidade do alta ao quadrado, menos a probabilidade do baixa ao quadrado. Então, qual é a probabilidade de ter um aqui? Seria o número dele, 1, dividido pelo somatório dos dois. Vai dar probabilidade dele estar ali. Qual é a probabilidade do baixa? O 2, o número dele, dividido pelo somatório do total que tem aqui. A gente coloca na fórmula ali, tudo bonitinho, e a gente calcula o Gini Impurity. Acabou? Não acabou. Por quê? Porque tem a do não. Então a gente vai no não e a gente vai calcular a mesma coisa. Tudo bem, gente? Eu estou trocando valores aqui, ó. 4, 4 mais 3, está tudo ali, porcentagem do alto, do baixo. Joga na fórmula lá, tá? Deu aqui, tem um número diferente. Tá, o que a gente faz? Agora a gente vai calcular o quê? A média, o total do Gini. Uma média ponderada aqui, tudo bem? Então, o que acontece? Probabilidade do sim, que seria total, agora 10, por quê? Porque seria 1, mais 2, mais 4, mais 3, tudo bem? E dividido, a quantia que tem aqui, 1 mais 2, dividido por o total, que seria o 10, que dá 0,3. O Gini Impurity, que é esse daqui, ó, já está aqui. Probabilidade do não, seria desse lado aqui, que nem eu fiz do outro jeito ali. O Gini Impurity do não aqui, e a gente coloca na fórmula ali, como se fosse uma média ponderada, e dá o total desse daqui. Então, o que acontece? Para o óculos, é esse valor aqui. É esse total de Gini. E o que acontece? Vou voltar um pouquinho aqui, só para mostrar ali. Cadê? Aqui. O do óculos foi aquele valor ali. Agora, teria que fazer também para o quê? Para o sapato. Tudo bem? Então, a gente vai pegar o que tem menor impureza. Dentro desse valor, o que tiver menor, a gente vai pegar eles e vai selecionar essa coluna para o quê?
para fazer a pergunta que a gente quer. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, para se for binário, é dessa forma. Calcula para o sim, que nem a gente calculou. Calcula para o não, que nem a gente calculou. E a gente vai calcular a média de impureza. Mas vocês se lembram que eu comecei na revisão falando que tinha vários tipos de variáveis? Tem variáveis que são contínuas, outras discretas. Então, cada tipo vai ser um tipo diferente de cálculo que a gente vai fazer. Todos vão gerar aquele cálculo ali, mas o jeito vai ser diferente. Por exemplo, se você tiver ordinal, o que você vai fazer? Você vai pegar e calcular o intermediário de cada um. Por exemplo, aqui você vai pegar menor ou igual a 1 e fazer para todos para baixo. E aqui você vai fazer menor ou igual para 0, todos aqui para baixo. Se tivesse mais, você ia fazer para cada intersecçãozinha aqui o cálculo. E você ia calcular a menor impureza de todos esses. Se for categórica, você vai fazer a combinação deles. Por exemplo, azul. Vamos pegar azul, vamos pegar vermelho, pegar verde, azul, verde, azul, vermelho e fazer a impureza de cada um. Eu não vou fazer, senão vai demorar aqui, tudo bem, gente? Mas é só você pegar de cada um e fazer a combinação deles. Você não vai pegar para a combinação de todos eles aqui, porque não faz sentido. Senão seria todos eles, daí você não conseguiria dividir, tudo bem? Discreta é bem parecida à forma do ordinal aqui, ó. A discreta, tudo bem, a gente vai pegar os intermediários dele, geralmente pega a média, tudo bem? 100, a média entre 100 e 40, por exemplo, aqui, média de 40 e 20, tudo bem? Então a gente divide isso daqui e pega a situação de menor impureza. Da contínua é a mesma coisa praticamente da discreta, só que fica um vírgulazinho ali. Tá. Como criar uma árvore de decisão, mas beleza. A gente criou a árvore lá bonitinha, mas ela não vai terminar. Porque se a gente ficar perguntando infinitamente, ela não vai terminar sempre com 1 nos nodos, não é? Tem como você colocar limites na árvore de decisão. Tanto no sklearn, lá, você coloca uns limites lá. Tem para você definir. Por exemplo, uma das formas é você colocar a profundidade máxima da árvore. Por exemplo, ela tem que ter um mínimo ali embaixo. Ela tem tantos ramos para ela ter. Por exemplo, tem que ter 10 ramos, 5 ramos. Também tem como você colocar a quantidade de amostra para virar um leaf. Por exemplo, nesse caso aqui, você coloca assim. A quantidade eu quero que tenha 150. Se for abaixo de 150, eu quero que ele vire um leaf, não vire mais nodo. Se for acima de 150, continua até ficar 150. Então aqui, ó, é menor que 150. Tudo bem? 90 mais 15. O que você vai fazer? O baixa tem 90 aqui. Se ele tem 90, é maior do que aquele. Uma probabilidade muito maior que a do 15. Então, quando você for virar esse nodo aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar um nodo de chance baixa. Por quê? Porque esse é maior que esse. Agora, se for para o não aqui, o que vai acontecer? O cara que for chance alta é muito maior que a chance baixa. Então ele vira o quê? Uma chance alta aqui quando vai para o não. Então é um jeito de você terminar a árvore. Tudo bem? Antes de ir para a árvore de decisão, eu queria mostrar um algoritmo que eu fiz para vocês, para mostrar na prática. Lembrando que todos esses algoritmos têm o Decision Tree de regressor, de classificador, Random Forest, tudo aqui que eu fiz, não foi do sklearn que eu peguei, mas tipo assim, eu fiz na mão, tudo bem? Vocês podem ver como que é, o que vale é o raciocínio que está ali. Então tá tudo lá no grupo do GEA. Vocês se lembram do Titanic, obviamente, tudo bem? Eu peguei o teste do Titanic aqui. Daí eu fiz aqui tudo bonitinho, separei com split. Não fiz scaling, porque geralmente não precisa, tudo bem, na Decision Tree. E esse esquema aqui, ó, foi que eu criei. E se vocês quiserem depois, com calma, lá em casa, ver como funciona o algoritmo na íntegra, vocês podem ver com detalhes, porque também eu não vou falar com detalhes do Random Forest, nem o regressor do Decision Tree, porque senão ficaria muito denso aqui. Eu vou passar por cima, e se vocês quiserem detalhe, tem todo o algoritmo lá no GEA, tudo bem? Então, ó, aqui também eu vou passar meio que por cima, não entrar detalhes na programação, porque senão fica muito extenso. Aqui eu chamo essa função Decision Tree Classifier, que ela vai construir o quê?
a minha árvore. Então, essa daqui é a minha árvore que eu estou construindo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aonde que fica essa daqui? Ela fica aqui, ó. Main Function Decision Tree. Ela começa a ser puxado aqui. Sendo puxado aqui, o que ela faz? Ela seleciona o que é. Pô, esse dado que você me passou, essa coluna que você me passou, ela é binária? Ou ela é ordinal? Ou ela é discreta? Ou ela é categórica? Porque eu preciso dividir para saber como que eu vou interagir com ela. Então, ela vai dividir ali. Tudo bem? Aqui, ela cria um dicionário vazio. E aqui, ela chama a função que ela vai depois ser chamada várias vezes. Para quê? Para fazer cada pedacinho da árvore. Então, functree, ela vai fazer cada ramificação. A gente vai para functree aqui, functree, e ela vai criar essa árvore, essa é um exemplo, tudo bem? Na qual ela cria um dicionário em Python, tudo bem? Contendo os nodos e contendo os leaves. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem esse daqui, ele é um nodo, tudo bem? O 0 do dicionário. Aqui vai ser um nodo também, que seria esse daqui. E esse daqui vai ser um leaf. E esse daqui vai ser o leaf. Daí tem a descrição aqui do que cada um, o prediction, o que é. Mas eu vou voltar ali para a gente não se perder. O que acontece? A gente volta aqui e ele vai ver, cara, é binário? Se for binário, eu quero calcular o Gini dele. Se for ordinal, eu quero calcular o Gini dele. Que nem a gente calculou aqui, ó. Cadê? Vamos lá, tá mais para frente. Aqui, ó, a gente calculou o Gini desse óculos, não calculou? Então, ele vai calcular aqui, ó. Ele chama uma função para calcular o Gini. Então, ó, se a gente for aqui para frente, secundária função, tá o cálculo de cada um, se é ordinal, se é discreto, o que é. Então, ó, se ele for um binário, ele vai pegar, colocar left, right, quantos que vão ficar para a direita, quantos que vão ficar para a esquerda, vai criar um vetorzinho para saber qual o índice do valor que está ali, e ele vai fazer o cálculo aqui, ó, um for. E daí ele vai fazer um cálculo de impureza aqui, e vai passar diversos índices, vai retornar como diversos índices e o cálculo da impureza. E qual que é o cálculo da impureza? É esse daqui. Tudo bem? A gente vai fazer esse cálculo e vai separar aqui. Está tudo aqui bonitinho. Então, para cada um, para binário tem um, para ordinal tem outro, discreto tem outro, categórico tem outro e contínuo tem outro. Tudo bem? Ó, daí cada um deles, ó, tem uma forma aqui, porque eles diferem pouco, mas eles diferem. Tudo bem? Ó. Daí tem os cálculos tudo aqui, quem tiver mais paciência pode olhar. Beleza, ele fez isso, ele categorizou o Gini. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o que tem menor impureza. Então, cara, eu quero que você faça a pergunta naquele ali. Ele vai pegar o de menor impureza. Tudo bem? Daí o que acontece? Tá, ele pegou o de menor impureza. O que ele vai fazer? Ele vai criar o primeiro nodo da árvore. Esse vai ser o nodo. Aqui, ó, tanto que está nodo aqui. Aqui, ele adiciona na árvore, no dicionário da árvore, o nodo. Beleza. Aqui, ele vai perguntar, cara, qual é a condição dele virar uma folha ou não. Quando você define a condição, ele pergunta aqui, cara, a condição da esquerda. Aqui é da esquerda, ó. E aqui é da direita, que está aqui embaixo. Da esquerda, cara, é uma folha? Se for uma folha, ele vai criar a folha aqui. Criando a folha, ele não vai mais retornar a função. Se não for uma folha, ele vai ser um nodo. Sendo nodo, o que vai acontecer? Ele vai criar a folha, mas ele vai chamar essa função recursivamente. Então ele vai ficar o quê? Chamando infinitamente essa função recursivamente, até virar nodo. Daí quando vira nodo, acaba. Daí vamos para a direita aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. Cara, é o nodo ou não é? Quer dizer, desculpa, é uma folha ou é o nodo? O que você quer? Decide aí. Se for uma folha, ele vai acabar aqui e vai falar, cara, esse pedacinho aqui é uma folha, acabou. Se for uma árvore, se for um nodo, ele vai chamar recursivamente, até acabar, até chamar a condição ali e acabar. E ele vai criando vários laços. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos voltar lá. O que acontece no prediction? Eu estou perdido aqui no código. Peraí. Aqui, perfeito. Aqui, ó, eu criei um printzinho de como ficou a árvore para o Titanic. Ficou aqui, ó. Esse é um nodo.
é binário, daí tem todas as características aqui, ó, de qual é o índice do cara que ficou para a esquerda, qual que ficou para a direita, tudo bem? E daí esse daqui é nodo também, nodo, daí aqui já virou leaf. E tem a condição aqui, ó, qual que é para a esquerda, qual que é para a direita, tem tudo mais detalhado ali para frente que eu não vou entrar em detalhes aqui. Tudo bem? Ó, daí essa árvore aqui é a árvore criada lá. Aqui é fazendo uma predição, que deu uma predição aqui. Aqui ela fez a predição do Titanic mesmo, tudo bem, do que era para ser predict, e deu isso daqui. Quando a gente faz o Confuse Matrix, dá um accurate de 0,82. Tudo bem? Então deu até que razoável aqui esse algoritmo que eu tinha feito para ela. Agora eu vou falar sobre o Regression Decision Tree de Regression. Lembrando que tudo isso fica no GEA, tudo bem, só vocês verem lá do grupo. E tem esse do Decision Tree, tem o do Classifier também, e tem do Random Forest, que eu vou falar aqui mais para frente. Mas vai ser bem superficial. Aqui, deixa eu pegar um pouquinho de água. Tá. E regressão. O que eu vou fazer? Eu vou comparar com o anterior, porque eu não vou fazer todo o cálculo aqui, sábado de manhã, tá todo mundo acordado aí, mas seria muito maçante eu passar todos os cálculos novamente. Eu vou comparar com o que a gente já sabe. Tudo bem? Então a gente já sabe o quê? A de classificação. O que a gente utiliza? O Gini. Tudo bem? O Gini ou entropia, calcula a menor impureza. Como que a gente faz na regressão? Na regressão, a gente usa o mínimo da soma do quadrado dos resíduos. Que seria o quê? Esse cálculo aqui. Como na regressão você tem alguma coisa que é contínua, você não tem, por exemplo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, 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 azul. Não. Você vai ter o quê? 5.4, 9.3, 10.5. Cara, são números totalmente quebrados. Então, você tem que fazer esse cálculo para saber o quão que ele se distancia do resíduo ali do que você quer. Então, você vai pegar a média aqui e subtrair por cada valor, somar todos eles e colocar ao quadrado. A média da direita, somar todos os valores e dividir ao quadrado. Somar, e daí você vai ter esse daqui. Você vai pegar o mínimo desses valores que dão. Tudo bem? Depois das referências, se vocês tiverem mais curiosidade sobre esse tópico, tem uns vídeos que são excelentes, eu passo para vocês lá. Tudo bem? Eu vou passar bem por cima mesmo aqui. Tudo bem? E também, se vocês precisarem, tem o algoritmo que eu criei lá sobre isso daqui, tudo bem? Vocês podem ver com mais detalhes. Como que fica a folha? Vocês se lembram que a classificação ela definia como alta, baixa, era categórico? Aqui, ele vai calcular a média dos valores restantes e vai colocar aqui como predict. Tudo bem? Por exemplo, sobrou aqui, sei lá, 18... outro 21, outro 20 ponto alguma coisa e tal. Ele calcula a média isso daqui. Esse foi 24, 26 e 25, alguma coisa. A média foi isso. Então ele calcula a média dos valores restantes. Como que seria a floresta aleatória? Floresta aleatória, ela pega e faz várias árvores. Vocês se lembram que aquela árvore ali que eu coloquei, que eu fiz ali para vocês. Vou colocar aqui. Calma aí. Para vocês verem. Essa daqui é uma árvore. É um nodo aqui, ó. Daí tem outro. Tem um leaf aqui. Um nodo, um leaf. Um nodo, um leaf. Isso daqui é uma árvore. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer várias e várias árvores. Se a gente for aqui no algoritmo, deixa eu pegar aqui. Cadê? Decision Tree, não. Random Forest, vou mostrar mais ou menos como que é. Se a gente for por aqui, você vai ver que vai ser um dicionário de várias árvores. Vai ter várias e várias árvores. Vou voltar aqui, calma aí. Prediction. Então, ó, esse daqui, ó, é o quê? É uma árvore que está aqui, ó. Isso tudo é uma árvore. Se a gente for para cá, ó, a gente vai achar um leaf aqui, ó. Se for mais para cá, vai achar não sei o que, vai achar mais leaf, mais nodo, mais nodo, não sei o que lá. Então, ó, isso daqui não é um nodo só, é uma árvore inteira aqui.
Aqui é outra árvore inteira. Aqui é outra árvore. Então você tem praticamente... Peraí, nossa, é muito aqui. Aqui deu 1000 árvores. Tudo bem? Que eu acho que até esgotou o limite ali, que eu devo ter colocado o limite de 1000 árvores, não sei. Mas aqui tem 1000 árvores. Tudo bem? Não é nodinhos lá, não é árvores que tem aqui no Random Forest. Então, o que acontece? Aqui você vai ter várias árvores que a gente vai fazer. E assim, aqui eu só coloquei 6. Por que eu coloquei 6? Porque se eu colocasse 1000, a gente não conseguia, ficava muita árvore, né? Então, a gente vai fazer primeiro a predição, que eu acho melhor como pedagogicamente. Então, a gente vai lá, ver, cara, dentro dessas árvores, do que a gente testou para prever, 5 delas deu que é vermelho. Mas uma deu que é verde. Então, fica meio que óbvio o que vai acontecer, né? Faz uma votação, deu mais vermelho, então o resultado seria vermelho. Daí você pode colocar para sobreviveu ou não sobreviveu. Tem uma diferença da floresta aleatória, que é tipo assim, aqui mais revisão, ó. Árvore de classificação, você usa a Gini entropia, e o índice, você vai usar todas as linhas, tudo bem? Todos os índices. Na de regressão, em vez de Gini, você vai usar o mínimo da soma dos quadrados resíduos. E as linhas vai usar todas. Na floresta aleatória, vai ser diferente. A coluna, como é aleatória, na coluna, a gente pode selecionar ela como? Aleatoriamente. Então, você pode selecionar sapato e óculos aleatoriamente? Sim. Tudo bem? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu algoritmo na coluna. Mas no índice, eles necessariamente têm que ser o quê? Aleatórios. Então, por exemplo, você tem todos aqueles índices. Você vai pegar o quê? Você vai pegar uma quantia daquele índice, vai pegar uma amostragem. Se você tem 100 índices, cara, você vai pegar uns 10% lá, vai pegar uns 20%. E você vai criar. E cada vez que você gerar uma árvore, você vai gerar uma árvore diferente. Por que fica diferente? Porque os índices são diferentes. Se os índices são diferentes, a árvore vai ser gerada diferente. Tudo bem? E tem as referências aqui, tudo bem, do GEA aqui. Esse canal aqui é excelente. Eu peguei, cara, a maioria das coisas que eu peguei foi desse canal do YouTube. Tudo bem, o cara é muito bom fazer isso. Ele faz umas piadinhas, parece que ele faz coisa para criança, mas, cara, é sensacional. Todas as explicações tem os links dele aqui e as outras referências aqui. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, crises existenciais também. Eu acho que todo mundo dormiu. Alô? E aí, galera? Fala, Matheus. Fala aí. Então, achei muito interessante. Ele fez realmente tudo na mão. E uma coisa que eu vi também, até baseado com o nosso trabalho atual do algoritmo genéticos, nossa, se eu pegar esses códigos, eu acho que pode me ajudar muito também. E aí? Oh, E legal. programa muito bem, nossa, Valeu. impressionante. Eu acho legal essa abordagem de tentar fazer o modelo sem o escalando, porque com o escalando fica muito fácil. Tá tudo construidinho, bonitinho. A gente cai no vício de simplesmente colocar lá e sair a resposta e não sei por que aconteceu isso. Quando a gente constrói ele na mão assim, a gente tem passo a passo, é obrigado a entender o que acontece. Então a gente consegue aprender muito mais. Recomendo todo mundo tentar fazer todos os modelos que quiser projetar, quiser usar, pelo menos uma vez na vida tentar fazer ele na mão, mesmo que seja muito simples, muito mais reduzido, mas é assim que a gente consegue entender a ideia. E esse trabalho foi fantástico, fantástico. Mais bem, Legal, é o Gilson falando. Legal, muito legal a explicação aí, né? A princípio eu estava com uma dúvida ali quando você falou assim, pô, ele não acaba nunca, né? Mas aí a gente tem que colocar lá a quantidade de árvore, né? Senão ele Sim. não, ele vai continuar, né? Até não tem fim. Sim. Foi muito boa a explicação aí. Show. Obrigado. Parabéns aí. Valeu.
Às vezes eu ficava com um pouco de dúvida em relação a como que funcionava esse tratamento interno, dependendo da variável, né, do tipo da variável, e foi bem esclarecedor isso para mim aí na apresentação. Depois eu vou dedicar um tempinho a estudar os códigos. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar também, viu? Porque às vezes fica um pouquinho bagunçado, sabe? Não, mas foi bem clara a apresentação. Obrigado. Ô, Fábio, Eu tá ouvindo? tô ouvindo. Ô, cara, como é que você faz para definir se um node vira leaf? Eu não entendi bem Se o essa node parte. virar leaf ou não. Então, você É, pode definir eles, né? Eu vou até entrar aqui no sklearn. Learn, deixa eu ver, decision tree, classifier. Aqui. Tá vendo criterion? Criterion é ser gini ou ser entropia. Tá vendo? Por exemplo, max deep. Você pode colocar o quão profundo é a árvore. Tudo bem? Você coloca lá 10, ela vai até 10 ali de profundidade. Tudo bem? Ó. Mínimo samples leaf, mínimo sample split. Cada um ele tem um tipo para você escolher o quanto que você quer que acabe. Cadê aqui, ó? Que eu vou mostrar um outro aqui, ó, por exemplo, ó, que eu chamei aqui, ó. Max Deep, tá vendo? Ele é chamado na função, ele é jogado na função, desculpa, o Max Deep, o quão profundo que eu quero, e o Minimal Sample aqui da divisão deles. Então, o que acontece? Se eu for chamar aqui na função, calma aí que eu vou explicar lá também, eu vou explicar aqui, ó. Ele está jogando Max Deep aqui, esse é o valor default. Tudo bem, ele vai substituir com aquele valor lá. Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui, ó, left side leaf condition. O que acontece? Se a quantia de índices, leem aqui, se a quantia de índices for menor que o minimum sample, aquele valor que eu joguei lá, então ele vai virar leaf. Nesse cara aqui. Só vou pegar da esquerda aqui, o de baixo é da direita, mas vamos pegar só da esquerda para simplificar. Se acionar isso, vai ser uma condição. E esse também vai ser uma condição. Daí, essa condição aqui, ó, eu vou jogar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou perguntar aqui para ele. Cara, essa condição é satisfatória ou não? Se não for, ela vai virar o quê? Um nodo. Aqui está um nodo, tá vendo? Então, ele vai criar um nodo e vai chamar essa função recursivamente. Se for um leaf, se ela acionar essa condição, ela vai virar só um leaf. Ela vai criar e vai falar, cara, aqui terminou, não vai chamar mais essa função. Eu vou explicar aqui também, ó, do que eu passei aqui, do leaf. Cadê? Aqui não. Aqui. O que acontece? Você pode, por exemplo, tem vários tipos que você pode colocar lá. Uma delas é profundidade máxima, que nem eu coloquei aqui, ó. O que acontece? Você quer que uma árvore seja até 10. Cara, ela só vai até 10, ela não vai mais, ela não vai até 100 lá embaixo de ramificação. Ela vai cortar ali embaixo. Você vai colocar ali na condição, a condição, pô, eu quero até ali. Então ela vai falar, cara, até aqui a gente passa na condição e vira leaf. Não quero mais nodo. Se você quiser também, você pode com a quantidade de amostra. Por exemplo, o somatório aqui, ó, dá o quê? Dá 105, certo? Se você colocasse aqui, eu quero que o limite seja 50, ele vai fazendo nodos até ficar 50. Quando fica abaixo de 50, o que acontece? Ele vira um leaf. Tudo bem? Então, você variando essas coisas, dependendo dos seus dados, compensa para você ter uma accuracy melhor. Entende? Por isso que a gente varia aqueles dados lá no... Esqueci o nome. Nossa, agora eu esqueci o nome, se vocês puderem ajudar. Daquele que joga os vários dados e vai testando cada dado para dar o melhor accuracy. Grid Search? Qual? Desculpa. Grid Search, é exatamente isso. Obrigado. Daí você faz o Grid Search, você vai jogando esses valores. Esses valores que ela dá, por exemplo, o quanto que vai ser a árvore, se ela vai ser mais profunda, se ela vai ser menos. Ficou claro? Você entendeu, Luiz? Oh, ficou claro, sim. Eu entendi a teoria, só não tinha entendido o teu código, mas agora que se mostrou, ficou melhor. Entendi. Tá? Beleza? Beleza. Se vocês tiverem mais dúvida.
Hein, Fábio? Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Uhum. Acabou respondendo aí. Eu entendi que se a gente quiser melhorar aí a acurácia dele, né? Quanto mais, assim, árvore a gente acrescentar, melhor seria a acurácia ali. É isso Ó, mesmo? não exatamente. Você já ouviu Ah, falar sobre overfitting? sei. O que acontece? Se você. Opa, ai, calma aí. Ai, debug. Overfitting. O que acontece? Se você deixar a árvore infinitamente, o que acontece? Ela vai o quê? Ela vai deixar só com um ali. Então, você só vai ter ramificações com um. Ela vai ficar enorme e só vai ter um em cada nodo. Você não vai ter. Você vai dar um overfitting ali. Você vai fitar tão bem, ó. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai fitar ela tão bem, esse verdinho é overfitting. Você vai fitar tão bem ela aqui, fazer tipo tão DNA aqui, que o quê? Que se um cara tiver nesse ponto vermelho, ele deveria ser o quê? Ele deveria ser azul. Mas o seu algoritmo vai dar o quê? Que ele vai ser vermelho. Por quê? Isso está dando ele vai falar para você no seu teste ali, no que você está testando, que, cara, deu 100%, tá bombando o seu algoritmo. Mas quando você vai colocar os dados na realidade, você não vai conseguir prever com qualidade. Entende? Então, você tem que colocar uma quantia legal ali para que o seu algoritmo ele consiga prever o melhor da realidade, e não só os seus dados. Entende? Então, você colocar a árvore a maior possível não é o ideal, porque daí você só vai ter nodos com 1. Entende? Cada dado são um tipo de dados, cada dado vão ter tipo. Tanto que eu ficava oscilando lá para saber qual que era o melhor accuracy e tudo mais, porque se você deixar livremente, vai dar esse overfitting. Tranquilo? Ficou claro? Entendi, legal. Alô? Pô, se todo mundo ficar quieto, eu vou começar a cantar aqui. Não, faz isso não. E aí, mais alguém? Alguma coisa que você queira xingar ele, bater ele também? Pode. É só agora que pode. Ó, também o Igor, que ele me ajudou bastante, vocês podem xingar ele, viu? Principalmente ele. Elogios ficam pra mim, daí os xingamentos ficam pro Igor. Pode ser. Não, mas o Igor ajudou bastante. Valeu aí, Igorzão. Novamente, eu só queria parabenizar mesmo pela explicação, ficou muito clara. Obrigado. E o conteúdo também que você produziu para a gente poder estudar. Os códigos, a apresentação, já dei uma olhada aqui no GitHub, ficou tudo muito bem organizado. Não, valeu. Se tiver dúvida também, você manda uma mensagem, tá ligado? No grupo lá eu tiro, tá ligado? Porque, assim, fica difícil você ver o código, eu sei como que é, tá ligado? O código que você nunca fez, tá ligado? Fica difícil. Por exemplo, esse daqui, ó, Values. Eu tentei, por exemplo, aqui, ó, esse código desse dicionário, eu tentei colocar um nome que dá para entender. Tá vendo? Só que assim, aqui eu não coloquei muito disso. Eu até poderia ter colocado. Aqui ficou, talvez não fique tão intuitivo. Daí, se você tiver alguma dúvida, você manda mensagem lá no grupo que eu tiro, tranquilo. Pode deixar. Aí, Fábio, só mais uma dúvida aqui. Uhum. Onde é que entraria, assim, se a gente quisesse fazer a validação cruzada, nesse momento aí? Validação cruzada. É, Tem o Confusion Metrics e tem a validação cruzada. Cara, no split, né? né? Deixa eu pensar um pouquinho. É porque ela seria um modo de testar, né, os algoritmos antes. Sim. Ela pega várias folds lá, testa. Não teria como, no caso. Porque, assim, esse algoritmo ele não é feito para isso, né? Você não consegue puxar do sklearn lá. Então, por isso que também eu só fiz do Confuse Matrix. Ah, tá. Esse é o ponto negativo. Porque, tipo assim, o dele já tá feito, já tem todas as funçõezinhas dele lá bonitinha, né? Tanto que eu não, por exemplo, o Grid Search, né?
Grid Search eu não usei, eu até pensei em usar, mas não dá para usar, porque o Grid Search não é para essa função. Daí eu teria que fazer um Grid Search para o meu ali, né? Mas foi assim, foi meramente didático isso daqui. Tanto uma coisa legal, assim, que o Randall Forest desse daqui deu melhor accuracy do que se eu usasse o sklearn para esse daqui. Não sei se foi o Randall Forest, não, acho que foi o Regression. Um desses daqui deu, desses três que eu fiz, deu um pouquinho melhor, mas, tipo, pouca variação, mas isso não quer dizer nada, tá ligado? Mas, tipo assim, seria legal eu usasse essa validação cruzada, né? Mas, assim, eu não pude fazer, porque eu só usei o Confuse Matrix. Por quê? Porque não dá para fazer por causa daquilo lá. Mas é meramente didático, né? É bom para você ver, porque você não consegue ver direito lá no sklearn. É legal. É porque, né, eu tô, como eu falei pro Igor, né, eu tô na fase de aprendizagem aí ainda, Todo mundo. né, tô indo para minha matéria de IA, vai acontecer nesse semestre, né? Então, como cara curioso e tudo, querendo aprender cada vez mais, mas muito obrigado aí pela explicação aí, amigo. Obrigado a você também pela presença. E o Igor falou que vai pagar um iFood para todo mundo. Agora. Vai depender na bala, talvez. Pior que tá cada um num lugar diferente, fica difícil. É verdade. Eu foi só brincadeira. Não dá para abusar, você já dá muita aula pra gente. De graça ainda. Gente, então acho que é isso. Muito obrigado, presidente de todos. Muito obrigado, Fábio, pelo trabalho aí. Ficou muito bom. Nós vamos tentar fazer quanto mais contos como esse. Acho que está sendo muito proveitoso. E daqui uns dias tem mais. Então, abração a todo mundo, bom fim de semana. Vai descansar um pouquinho, que segunda-feira tem mais. Beleza. Bom final de semana, gente. Valeu. Obrigadão aí, gente.